Após 5 anos proporcionando ao público uma visão de como era a vida nas selvas do Alasca e Canadá, a série Homens do Gelo do canal Discovery se despedia em 2016. Para muitos, viver no mato ou sair da rede elétrica é algo que só experimentam ao acampar em uma área remota por um fim de semana. Mas, para os moradores da vila de Tanana, no Alasca, essa é a realidade cotidiana. Cada temporada, os telespectadores ficavam vidrados na tela ao ver os limites de resistência dos Homens de Yukon. Por mais fascinante que o programa fosse para muitos, logo chegou ao fim, deixando os fãs curiosos sobre o motivo. O reality começou a ser exibido em 24 de agosto de 2012 e recebeu críticas em grande parte positivas, mostrando a vida de pessoas que vivem perto do rio Yukon, especialmente Stan Zurai e seu filho Joey, Charlie White e seu filho Bob, James Roberts e a família Moore. Eles formavam uma pequena comunidade de cerca de 200 pessoas, das quais 80% eram nativos americanos. A região é bastante isolada e seus moradores sobrevivem através da caça, pesca, corte de lenha e criação de cães de trenó. A vida ali é um desafio constante, do clima rigoroso aos encontros com animais selvagens. Tudo começou quando a Paper Road Productions procurava um caçador no Alasca e um amigo de Stan em Fairbanks, que é guia de caça, o recomendou à produtora. Ele então enviou fotos do que ele e outras pessoas da vila faziam, e o canal Discovery aceitou a ideia. Ele concordou em fazer a série para mostrar o que havia com um estilo de vida significativo, ético de trabalho árduo. Stan queria esclarecer os equívocos de quem os via como caçadores cruéis e caçadores ilegais, mas afirmou que mesmo que as pessoas não gostassem, poderiam pelo menos entender o valor desse estilo de vida. Stan não era nativo de Tanana, mas morava lá há mais de 4 décadas quando a série começou. Ele veio de Boston, Massachusetts, e cresceu na área difícil de Dorchester. O dinheiro era tão escasso que seu pai trabalhava em vários turnos para sustentar a família, o que distanciou sua relação com o pai. Decidiu partir o mais longe possível do lugar e de coisas perigosas que poderiam levá-lo a problemas ou à prisão um dia. Sem dinheiro, vivendo de sobras, ele se virou dirigindo de cidade em cidade, sem destino certo. Ele contou que estava perdido e sem ideia do que faria com sua vida. Viver no campo era algo que apenas ouvira falar, mas não compreendia realmente, até que passou por áreas rurais e teve a sorte de conhecer pessoas de quem aprendeu. Ao chegar a uma pequena vila chamada Mountain Creek, na Colômbia Britânica, no Canadá, aprendeu sobre caça e armadilhas com uma família nativa, que levava uma vida simples. Foi então que percebeu: é isso que eu quero fazer, essa é a vida que eu quero. No entanto, ele era imigrante ilegal e sabia que não podia ficar, então voltou ao Alasca em busca de algo similar. Stan passou por muitas dificuldades no primeiro inverno. Ele e a ex-esposa comeram 2/3 de seus cães de trenó para sobreviver. Mais tarde, ele caçava lobos, cuja pele curtia para usar ou vender em uma loja local, e a carne de lobo servia de alimento para os cães. O casal morava a 40 milhas ao norte de Tanana. Após a trágica morte de seu bebê ao nascer, eles foram abordados e perguntaram se queriam adotar Mônica, uma bebê de 3 meses cuja mãe era muito jovem. Stan e a sua ex-esposa adotaram-na, mas se separaram quando Mônica tinha apenas 5 anos. Ela cresceu na costa leste e tornou-se engenheira aeroespacial na NASA. Stan se casou novamente e teve 3 filhos, Kate, Ariella e Joey, com a segunda esposa Kathleen. Joey aprendeu a sobreviver na natureza como pai, e já é independente, possuindo habilidades para viver da subsistência. Stan também publicou um livro chamado Carry On, e um documentário intitulado The Stan Project. Charlie White nasceu em Rampart, uma área do censo Yukon-Koyukuk, no Alasca, e cresceu perto do rio Yukon antes de se mudar para Tanana aos 20 e poucos anos. Ele trabalhava há mais de 2 décadas como operador da estação de tratamento de água e também é caçador, pescador e trapaceiro experiente. Com sua esposa Cheryl, teve 4 filhos, com o único filho aparecendo frequentemente no programa ao aprender habilidade de sobrevivência com Charlie. Pat Moore é o principal criador de cães de Tanana. Ele cuidava de sua esposa Lorraine, que teve um aneurisma e ficou com uma deficiência enquanto seus filhos Thomas e Courtney trabalhavam no canil da família. Courtney aprendeu a viver da terra, sabendo pescar, caçar e colocar armadilhas. Ela é casada com Art, que trabalha em uma plataforma de petróleo no Alasca e tem 2 filhas.
No programa, ela disse que adorava ser paga para fazer algo que já fazia diariamente, como buscar lenha, comida e preparar-se para o inverno. James Roberts administrava um canil e fornecia lenha para outros moradores. Ele tem orgulho de sua herança atabasca e compartilha seu conhecimento sobre sobrevivência na natureza. Ele foi preso em 2017 sob acusações de agressão e má conduta com armas depois de ameaçar um funcionário do correio da vila. A série deixou de ser exibida em 2016, após 7 temporadas e algumas controvérsias, o que muitos acreditam ter levado ao seu cancelamento. Alguns se confundiram com o nome, já que nos Estados Unidos a série se chama Yukon Man, já que o programa se passava no Alasca, enquanto Yukon é um território do noroeste do Canadá. Membros da Assembleia Legislativa do Canadá pediram que o canal Discovery mudasse o nome, alegando que o programa estava prejudicando a reputação dos caçadores de Yukon com práticas de caça antiéticas. O canal Discovery justificou o uso do nome ao afirmar que o título faz referência ao rio Yukon, no Alasca. Sobre as atividades de caça, o presidente do canal explicou que entendia e reconhecia que havia diferenças culturais e legais sobre essa questão entre o Canadá e outros países, mas que as diversas perspectivas eram um elemento importante na programação do canal. Os métodos de caça dos Yukon Men foram criticados por alguns, que os consideravam sanguinários. Um artigo relatou que as armas usadas, como rifles semiautomáticos, laços de arame e árvores pequenas, eram excessivas e poderiam ser usadas de forma mais humana. Outros acreditavam que esses métodos eram empregados apenas para chocar o público. Pessoas acostumadas a comprar carne no açougue ou no mercado podem achar o programa grotesco ou bárbaro, especialmente nas cenas onde os caçadores montavam armadilhas, matavam animais selvagens, esfolavam e cortavam seus corpos. Outra prática que incomodava alguns telespectadores era a caça de ursos enquanto eles hibernavam, considerada injusta. Stan explicou que essa prática é antiga e era feita pela carne e pela pele dos ursos, sem considerar o equilíbrio de forças. O ex-presidente Donald Trump havia tornado legal a caça em tocas de urso no Alasca. O que chocou ainda mais os telespectadores americanos foi Stan comentar sobre esfolar um cão para fazer roupas ou luvas e até alimentar seus cães com carne de outro cão falecido, como uma forma de respeito ao animal. Ele afirmou que, por precisar tanto das coisas, não desperdiçaria um cão que valorizava enterrando-o no chão. Em cenas gráficas, a série exibiu um aviso de que a vida no remoto Alasca é uma luta mortal. Homens caçam e montam armadilhas para sobreviver. A descrição do telespectador é recomendada. A vila atraiu os telespectadores pela sua localização remota, acessível por barco apenas no verão, por uma estrada de gelo quando o rio congelava, e com uma única companhia aérea que oferecia voos regulares. Uma nova estrada foi aberta em 2016, o que reduziu os custos de vida dos moradores, mas também aumentou as preocupações sobre caçadores invadir a área, tornando o lugar mais acessível e diminuindo seu misticismo. A maioria dos moradores apoiava o programa e gostava dele, já que trazia algum apoio econômico para a vila. No entanto, outros não gostavam, temendo que visitantes pudessem invadir a vila, caçar ou perturbar seu modo de vida. Na série, os telespectadores viam Alasca como ele realmente era e como as pessoas sobreviviam. Porém, o que era mostrado na televisão levantava questionamentos sobre sua autenticidade. Stan contou que a equipe de filmagem ficou na vila por mais de um ano na primeira vez, instalando câmeras e seguindo ele, Charlie e os outros enquanto faziam suas atividades diárias, como pescar, caçar, armar armadilhas e treinar cães. As tarefas eram ainda mais difíceis e perigosas devido ao frio intenso, que dificultava o trabalho da equipe de filmagem, pouco acostumada com o ambiente. Um reality show pode se tornar entediante quando nada emocionante está acontecendo para filmar. Assim, os fãs queriam saber se os produtores recorriam a reencenações dramáticas, como é comum nesse gênero. Segundo Stan, os reality shows precisam apresentar uma história compreensível para o público, mas tudo o que foi mostrado era real. Todos os animais, a caça, a pesca e as histórias eram verdadeiras, incluindo o momento em que um urso o arrancou de uma árvore ao se aproximar demais de seus filhotes. Obviamente, nem tudo era captado pelas câmeras no exato momento em que acontecia. Então, algumas partes eram recriadas com narrações e entrevistas. Ele admitiu que o elemento dramático era necessário para manter o interesse do público,
pois, caso contrário, a falta de emoção poderia fazer os telespectadores mudar de canal rapidamente. Ele ressaltou que a vida cotidiana deles era realmente perigosa e envolvia muito trabalho árduo. Outra coisa que algumas pessoas achavam difícil de acreditar era a ideia de subsistência e de viver sem as comodidades que a maioria considera básicas. Um espectador que vivia a cerca de 200 quilômetros de Tanana afirmou que a vila tinha um aeroporto com voos diários para transportar pessoas, correspondência, alimentos e combustível, e que a cena onde disseram ter poucos dias de comida era uma mentira, pois poderiam facilmente comprar um cheeseburger em uma lanchonete local. Também foi dito que os moradores da vila tinham eletricidade, TV via satélite, internet e serviço de celular. No entanto, o estilo de vida e subsistência mostrado no programa era uma escolha para muitos moradores, e não necessariamente a única forma de vida na vila. Charlie caçava e pescava apenas para alimentar sua família, usando apenas os recursos necessários para sua sobrevivência. Ele contou que quando jovem sua família praticava a pesca comercial, até que a área foi fechada, mas ele criou sua família de forma diferente. O perigo era real, disse Stan, e a vila respeitava quem enfrentava esse estilo de vida, pois sabiam como era arriscado e que não era preciso muito para lembrar dos que morreram ao falhar. Charlie compartilhou o mesmo sentimento, afirmando que era necessário estar bem armado para sobreviver esse tipo de vida, pois sem proteção não se sobreviveria muito tempo antes de algo atacá-lo. No entanto, ele afirmou que uma arma não era necessária se vivesse no centro da vila. Ele também comentou que os lobos são animais implacáveis, que colocam em risco os habitantes da vila, mas um repórter do The Guardian investigou as alegações de Charlie e revelou que houve apenas 2 ataques fatais de lobos selvagens nos últimos 10 anos nos Estados Unidos e no Canadá, apesar de haver mais de 60 mil lobos registrados. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Também escolhemos a dedo alguns vídeos que recomendamos que você assista a seguir. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.